oficial desta solenidade. Com a palavra, o presidente do tribunal. Fica declarado oficialmente aberto o ano judiciário de 1999. Decorridos 8 meses dessa administração, iniciada que foi em 1º de junho do ano passado, necessário se faz o anúncio de algumas medidas adotadas no âmbito deste poder. Assim é que, nestes 8 meses, foram distribuídos em segunda instância 929 feitos e foram julgados, neste mesmo período, 984. Analisando-se friamente estes números, conclui-se pelo excelente rendimento do trabalho do Judiciário em segunda instância no Piauí. Isto é, foram julgados, além do número de feitos ajuizados, mais 55 de período anterior. Louve-se por quê? Mais de 55. Louve-se porque foram 6 meses de trabalho e deixamos de contar com a presença de 2 desembargadores que estiveram prestando seus serviços com exclusividade à Justiça Eleitoral. Merecidos parabéns, portanto, aos eminentes julgadores de segunda instância do Piauí. Fazemos uma pausa, queremos convidar no interior do Estado a edificação do Fórum da Comarca de Paulistana, já em andamento, com inauguração prevista para o início de abril. E a ampla reforma no antigo Fórum Desembargador Salmão Lustosa da Comarca de Parnaíba, já em andamento, em fase de conclusão. No edifício sede do Poder, além de pequenos consertos e adaptações, acha-se agora concluído no andar térreo os 2 auditórios, onde funcionarão as câmaras civil e criminal, os cartórios de segunda instância, além do protocolo judicial e distribuidora de feitos. A possibilidade real de funcionar 2 câmaras de julgamento ao mesmo tempo, creio ser de vital importância e representará instrumento valioso na celeridade da prestação jurisdicional. Objetivo reclamado e insistentemente cobrado pela sociedade brasileira. A localização destes importantes órgãos da Justiça no andar térreo do edifício sede do Poder Judiciário traduz o respeito que tributamos às partes, ao Ministério Público, aos advogados e ao povo em geral, que terão acesso e trabalho facilitado na Justiça do Piauí. A nossa justiça é dinâmica. O processo de reforma é contínuo e realizado com responsabilidade, amor e respeito à lei e à sociedade. Administramos um pequeno orçamento que, na medida do possível, fazendo economia de toda ordem, conseguimos ultrapassar as adversidades que se apresentam. Muito obrigado. A oradora oficial desta solenidade, desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar. Inseriu-se na programação desta solenidade a entrega do colar do mérito judiciário ao governador do Estado, ao presidente da Assembleia Legislativa e ao prefeito municipal de Teresina, os excelentíssimos senhores Francisco de Assis Moraes de Souza, Joaci Leite e Firmino Filho, cujas presenças muito honram e enchem de satisfação este sodalice. Inseriu-se também, como já de praxe, em ocasiões vitais, a entrega dos diplomas aos bacharéis em Direito concludentes do 13º curso de preparação à magistratura,
ano 1998. Escolhido, senhor presidente, por gentil deferência de Vossa Excelência, para, em nome dos meus ilustres pares, ser o intérprete dos sentimentos da Corte, no limiar de mais um ano de trabalho do Judiciário piauiense, quero, de público, antes de iniciar a minha modesta fala, agradecer-lhe a distinção. Quero também, de logo, e com a devida vênia de Vossa Excelência, congratular-me com as dignas autoridades que daqui a pouco receberão as suas comendas, bem como com os alunos da SMEC, Escola Magistradora do Piauí, entidade da qual orgulho de ser o diretor, por este dia, sem dúvida, de muito significado para todos eles, autoridades e alunos. Permita-me também, senhor presidente, registrar os meus mais sinceros agradecimentos aos ilustres e competentes integrantes do corpo docente da SMEC, muitos dos quais aqui presentes, para gáudio meu e, com certeza, deste tribunal. Agradecimento que estendo aos funcionários da instituição, os quais cumprimento na pessoa do seu supervisor, o ínclito juiz José Bonifácio Júnior, meu colega e particular amigo. Sem a pronta e eficiente colaboração desses servidores, e em especial dos docentes, não me seria possível contribuir para a reciclagem, agora, com os novos concludentes de mais de 600 jovens bacharéis ao longo dos 13 cursos realizados pela SMEC. Bacharéis, acentuo satisfeito, muitos deles vitoriosos em concursos levados a cabo dentro e fora deste Estado para as carreiras jurídicas, inclusive e principalmente para a magistratura. Parabéns a todos. Posto isto, retomo a incumbência honrosa que me foi deferida. Saudar a toda a magistratura piauiense quando, oficialmente, com esta solenidade, repito, recomeçam os trabalhos forenses do ano de 1999. A regularidade com a qual esse mistério se reitera e se renova a cada ano faz-me pensar na importância da justiça e, de modo particular, na importância da justiça brasileira. Faz-me ter presente que, sem ela, a sociedade não sobrevive, que sem ela não há paz pela qual os homens anseiam para realizarem-se no convívio social. Paz, enfim, que é no dizer do sumo pontífice Pio XII, obra dela mesma, da justiça, e cuja prática teria gerado a sociedade politicamente organizada, o Estado. Tal constatação, entretanto, serve-nos, a nós magistrados, menos para orgulharmos e muito mais para reforçar o nosso senso de responsabilidade, visando a apurar e aperfeiçoar a atuação de cada um, pois sabemos quão espinhosa, não obstante nobilíssima, é a função de realizar o direito. Que tenham prestado relevantes serviços à cultura jurídica ou à justiça de modo geral. A condecoração é outorgada por uma comissão especial formada pelo presidente do Tribunal de Justiça e alterada pela resolução número 015/94 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, realizada no dia 7 de dezembro de 1998. Aos 7 dias do mês de dezembro do ano de 1998, às 9 horas, no gabinete da presidência, no terceiro andar do Palácio da Justiça, reuniu-se em sessão ordinária a comissão especial de que trata a resolução número 05/91, alterada pela resolução número 015/94, formada pelo excelentíssimo senhor desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça e pelos 2 membros mais antigos com assento nesta Corte de Justiça. Os trabalhos foram abertos e presididos pelo excelentíssimo senhor desembargador Augusto Falcão Lopes. Presentes os excelentíssimos senhores desembargadores José Luiz Martins de Carvalho e Antônio de Freitas Rezende. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador presidente solicitou aos demais membros da comissão que juntos indicassem nomes de personalidades que se destacaram na cultura jurídica e ou que prestaram serviços à justiça piauiense de modo geral. Após a apreciação dos nomes, a comissão especial, de forma consensual, deliberou pela indicação das seguintes personalidades a serem agraciadas com a medalha e o diploma colar do mérito judiciário: Dr. Francisco de Assis de Moraes Souza, governador do Estado do Piauí; deputado Gerardo Juraci Cabelo Leite, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí; e Dr. Firmino da Silveira Soares Filho,
prefeito municipal de Teresina. Ficou decidido ainda que a solenidade da entrega das medalhas conferidas às autoridades acima referenciadas acontecerá no dia 1º de fevereiro do ano vindouro, na sessão solene e especial de abertura do ano judiciário piauiense, e que as comunicações aos homenageados serão feitas através de ofícios e convites expedidos pela douta presidência. E nada mais, havendo a tratar, eu, Juliana de Mello Falcão, secretária-geral, lavrei a presente ata, que lida e achada conforme, vai por mim subscrita e assinada pelos excelentíssimos senhores desembargadores, componentes da comissão especial. Francisco de Assis Moraes Souza nasceu em Parnaíba, filho de Joás Rabelo de Souza e Joana de Moraes Souza. É formado em Medicina pela Universidade Federal do Ceará, com título de residência médica em Cirurgia Geral pelo Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Participou de vários cursos e jornadas médicas por todo o país. Exerceu a atividade de médico cirurgião em diversos hospitais do Piauí, quando recebeu o apelido de Mão Santa pela fama conquistada de bom cirurgião. Foi coordenador e professor do curso de enfermagem da Santa Casa de Misericórdia em Parnaíba e secretário municipal de saúde em Parnaíba. Recebeu as seguintes condecorações: Grande Medalha da Inconfidência, otorgada pelo Estado de Minas Gerais, título de cidadania dos municípios de Luiz Correia, Buriti dos Lopes, com o Princípio do Piauí e São João do Piauí. Recebeu ainda o título de membro associado do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, com sede no Rio de Janeiro. Como político, foi deputado estadual, líder do governo na Assembleia Legislativa, presidente do PDS, prefeito municipal de Parnaíba, presidente do Conselho da Associação de Prefeitos do Piauí, governador eleito do Piauí para o período de 1994 a 1998 e reeleito depois para um segundo mandato, de 1999 a 2002. Eu convido a professora Adalgisa para que faça a entrega da medalha ao homenageado. Peço ao cerimonial que introduza a professora Adalgisa ao recinto. Nasceu em Pedro II, filho de Cipriano José Leite e Filomena Gomes Campelo Leite. Formado em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, foi professor de Ciências Físicas e Biológicas do Colégio Estadual Zacarias de Góes, professor do Programa de Saúde da Escola Técnica Federal do Piauí, professor titular de Odontopediatria da Universidade Federal do Piauí, chefe do Departamento de Patologia e Clínica Odontológica da Universidade Federal do Piauí. Trabalhou como dentista do antigo IPAR, hoje o INAMPS. Ingressou na política em 1983 como deputado estadual, atividade que exerce até hoje. Foi também líder do governo, primeiro secretário da Assembleia Legislativa, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa e presidente do Poder desde fevereiro de 1995.
Soares Filho nasceu em Teresina, filho de Firmino da Silveira Soares e Lindalma Carvalho Soares. É formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, com pós-graduação também em Economia pela University of Illinois dos Estados Unidos. É professor concursado do curso de Economia da Universidade Federal do Piauí e auditor do Tribunal de Contas da União. Foi secretário municipal de Finanças da Prefeitura de Teresina e prefeito eleito de Teresina para o período de 1997 a 2000. Com a palavra, o excelentíssimo senhor governador do estado do Piauí, Francisco de Assis Moraes Souza, que falará em nome dos homenageados. Estamos aqui, na Casa da Justiça do Piauí, o Palácio da Justiça do Piauí. E a satisfação é maior quando nós recebemos esta comenda colar do mérito judiciário. E maior ainda quando a recebemos com esses dois grandes homens da vida pública do Estado do Piauí. O presidente do Poder Legislativo, o senhor Juraci Magalhães, e o ilustre prefeito de Teresina, o jovem que sintetiza e simboliza a grandeza do nosso Estado, a nossa juventude presente hoje, diz Deus, com esses concludentes aqui. Nós entendemos, eu poderia dizer, que o que me impressionou no meu estudo foi que outro dia, lendo o último livro de Mitterrand, ele já não escreveu, ele gravou. E ele, que foi quem mais governou a França, de onde nasceu o grito de liberdade, igualdade, fraternidade. Então ele dizia que se começasse tudo de novo, ele ia valorizar os contrapoderes. E assim eu entendo. E nós estamos aqui reconhecendo essa grandeza da justiça, que é sobretudo um ensinamento bíblico que aprendemos no mais belo discurso do maior líder, que disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E eu represento 2.700.000 bem-aventurados, homens e mulheres e crianças do Piauí, que respeitamos a justiça, sabemos a sua valia. E importante o Estado, que não precisa buscar exemplos na história, no passado, em outros países, em outros estados. Aqui mesmo, os senhores dão esse exemplo.
de grandeza e riqueza. Cada um leva para onde vai a sua formação profissional. A minha, como foi dito, de médico, cirurgião. E cada um, principalmente, o que é mais importante, desses jovens aqui, continuadores, a razão de ser nossa, esses jovens que acreditam na justiça, que acreditam no Piauí, gastaram o melhor da adolescência, da juventude, buscando ciência para com consciência e justiça servir a nossa gente. Então, cada um tem o que diz a neurolinguística hoje, uma modelagem, busca um modelo. Feliz dos senhores, felizes, e das jovens, que esses modelos estão aqui mesmo, não preciso mais buscar fora. Aqueles que fizeram justiça aqui no Piauí. Nós sabemos as dificuldades para chegarmos onde chegamos. A crença, o ideal, a luta, o sacrifício, comuns ao Estado que estamos construindo. Mas esse sacrifício é uma grandeza de nossa participação. Então, os exemplos estão aqui. Eu mesmo, eu vi um grande exemplo na profissão dos senhores. Não que eu busquei, porque o meu ideal de médico, cirurgião. Alessandra Jordânia Albuquerque Normando. Alessio Salles Lustosa. Ana Flávia Pereira Madureira. Anfrísio Antônio Nogueira Paz Castelo Branco. Maravilhoso conselheiro que faça entrega. Ânia Gadelha Diógenes Fortes. Sou procurador. Carlos Alípio Ribeiro Gonçalves Ibiapina. Carmen Luísa e Silva Nascimento. Cléa Amara Coutinho Bento. Daniel Santos Rocha Sobral. Luiz Martins Carvalho.
Nogueira Barros. Everandes Alves da Silva. E Ana Lídia Rocha Torres. João de Almeida Costa Filho. Desembargador João Gabriel Machado. João Vaz Freire Neto. Desembargador Gomes Barbosa. Juliana Evelyn Rodrigues Freire. Karine do Rego Fernandes. Desembargador José Magalhães da Costa. Liana do Rego Mota Veloso. Lilian Firmeza Mendes. Desembargador Adelmar. Lia Raquel Brandão e Mendes Pinheiro. O desembargador Álvaro Brandão Filho pedindo que faça a entrega. Maria da Conceição de Deus Veras da Silva Costa. Desembargador Zé Luiz. Maria de Fátima da Silva Lemos. Nadir Gaioso Ferraz. Essa doutora, é filha da funcionária dessa casa,
Marinês, eu peço a Marinês que venha fazer a entrega à sua filha com certificado. Raimundo Luiz Cuprim Costa. Rosilene Nunes Dias. Só depois você Silvia Helena Nunes Miranda. Valério de Freitas Mendes. Vamos ouvir agora a palavra do orador da turma, bacharel Daniel Santos Rocha Sobral. Senhores professores e funcionários da Escola Superior de Magistratura, senhores jornalistas, caríssimos colegas de turma, minhas senhoras, meus senhores. Na condição de concludente do 13º curso de preparação à magistratura, realizado na Escola Superior da Magistratura do Estado do Piauí, foi-me delegado com honroso e salutar mistério de expressar nesta solenidade a satisfação de todos os colegas de turma, admitidos neste curso preparatório via processo seletivo, cuja aprovação findou-se após o percalço de uma carga horária de 720 horas, o transpasse de dezenas de disciplinas e a realização de inúmeras provas curriculares. Nesse ângulo, vê-se que os oracursistas galgaram mais um passo na absorção de conhecimentos, encontrando-se mais preparados a se submeterem a qualquer concurso público, ocupando os mais diversos cargos e posições eventualmente existentes, dentre os quais merece especial menção a carreira da magistratura, aqui robustamente representada nesta sessão de abertura do ano judiciário e almejada por grande parte dos concludentes deste curso preparatório, certamente brilhada por aqueles que a perseguirem. A atual conjuntura em que nós vivemos, entretanto, não é nada animadora, vez que atravessamos uma crise de proporção mundial e não apenas provincial, fruto da economia globalizada a que nosso país está sujeito. Neste triste cenário, o governo federal vem desembrulhando sucessivos pacotes econômicos destinados a fazer frente aos estragos que a queda mundial das bolsas de valores causou à economia brasileira, assim como ao descontrole administrativo da maioria dos governos estaduais, desaguando essas medidas no aumento do desemprego, na estagnação do setor produtivo do país, na diminuição do consumo, entre outras nefastas consequências. As incipientes tentativas feitas pelo governo no sentido de aumentar a oferta de vagas de trabalho, como, por exemplo, o contrato temporário de trabalho e o trabalho a tempo parcial, têm se mostrado infrutíferas, restando a opção mais cara, inócua e transitória de alongar o pagamento do seguro-desemprego. Diante da crise, acenam freneticamente com aumento de impostos e demissões no setor estatal,
como alternativas para minorar o déficit público, principalmente no que se refere à previdência social, que apresenta um rombo de proporções incalculáveis. Erige os servidores públicos como bode expiatório do serviço público, acusando-os de marajados, em decorrência do que prescindem de aumento de salários e de data certa para pagamento, precisando, por outra ótica, de serem melhormente taxados no pertinente à contribuição previdenciária. O Poder Judiciário, a seu turno, tem recebido insistentes críticas no sentido de sua inoperância, de sua impossibilidade de assegurar uma prestação jurisdicional rápida, eficiente e barata, almejada por todos os cidadãos, no que propõe, como aprimoramento do funcionamento da Justiça, a adoção de algumas medidas, exemplifica as súmulas com efeito vinculante e o controle externo do Judiciário. É a ideia de alguns dar efeito vinculante às súmulas de jurisprudência nos tribunais superiores, de observância obrigatória pelos demais órgãos judiciais. Argumentam que tal medida seria a solução para a avalanche de processos repetitivos que sobrecarrega as instâncias recursais e para a existência de decisões díspares, que seria fator de desprestígio da função jurisdicional. Porém, como se sabe, as atuais súmulas dos tribunais são observadas pelos julgadores, em quase todos os casos, sem necessidade de se lhes atribuir efeito vinculante. Absolutamente, não será exigência de aplicação de súmulas contendo preceitos gerais e abstratos que resolverá os problemas decorrentes da prestação jurisdicional. Ao contrário, viabilizada tal proposta, pedimos o engessamento do direito existente, impedindo o debate nas instâncias inferiores e evitando assim que os tribunais superiores possam reformular sua jurisprudência. E mais, a adoção de súmula vinculante importará em atribuir aos tribunais poderes legiferantes, sem a observância do processo legislativo e do debate público necessário. Concessa vênia, longe daí a solução para os problemas da morosidade e emperramento do Poder Judiciário. Acreditamos que a solução passa, na verdade, pela adoção de mecanismos mais eficazes e menos danosos, com a limitação e a redução do número de recursos, a ampliação da utilização das ações coletivas, a punição mais rigorosa, a procrastinação e a litigância de má-fé, assim como o melhor aparelhamento material e humano do Judiciário. Uma outra perspectiva, observe-se que está na moda falar em controle externo do Poder Judiciário, colocado como solução de todas as deficiências que afligem a Justiça. A ideia fere mortalmente o princípio secular de independência dos poderes e viola as garantias de independência e imparcialidade dos juízes, que devem balizar seus julgamentos exclusivamente nas emanações de suas consciências, vinculado, por óbvio, às provas incertas nos autos. A Constituição brasileira acolheu a doutrina dos freios e contrapesos, com a limitação do poder pelo poder, e pondo ao Poder Judiciário mecanismos próprios de frenagem e de controle de outros órgãos. Na realidade, é o Judiciário o único dos poderes que efetivamente sofre controle externo. A Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público têm membros escolhidos para os tribunais. Nos tribunais superiores, os membros são nomeados pelo Executivo, após aprovação pelo Senado. É consenso a opinião de que devem ser aperfeiçoadas as formas de controle interno. Para tanto, vem surgindo como solução adequada a instituição de um Conselho Nacional de Magistratura, com a incumbência de realizar o controle de qualidade do Judiciário. Cremos ser este um instrumento hábil a equacionar os problemas e eliminar as mazelas que, lamentavelmente, ainda existem no Poder Judiciário. O eminente ministro Carlos Maia Veloso, do Colégio Supremo Tribunal Federal, sugere que esse controle de qualidade poderia ser efetivado pelo Conselho Nacional da Magistratura, junto ao Supremo Tribunal Federal, ao que caberia, principalmente,
supervisionar a administração superior do Judiciário, fiscalizar o andamento dos serviços judiciários, tornando efetiva e pronta a prestação jurisdicional, mediante a investigação e o exame das causas de emperramento da máquina judiciária, formulando propostas e soluções, afastando, se for o caso, o juiz ou servidor desidioso, punindo juízes e servidores de má conduta. Destaque resta induvidoso que o aprimoramento do exercício da função jurisdicional, buscando assegurar o livre acesso do cidadão e proporcionar a todos uma justiça efetiva, célere e democrática, passa pela adoção dos mecanismos retroesposados, que propiciarão um judiciário cada vez mais forte, devendo concretamente a atividade pública de todos os poderes, não só como reflexo, mas como contrapeso necessário do agigantamento do Estado, sob pena de perda e comprometimento das liberdades fundamentais e, consequentemente, da democracia. É preciso, pois, invocar Capelete para demonstrar que o Judiciário se viu forçado a converter-se no terceiro gigante, capaz de controlar, a um tempo, o monstro em que se converteu o Legislativo e o Leviatã em que se transformou a administração. Afirma-se também no Brasil a existência de suposta crise entre os poderes, travando-se acirrada discussão acerca de qual poder é o melhor, qual é o mais efetuoso, desviando-se irresponsavelmente suas condutas da análise exigida para a descoberta de meios para melhorar o funcionamento do Executivo, Legislativo e Judiciário, com medidas urgentes, eficazes, efetivas, que se harmonizem com a vontade e a necessidade do cidadão brasileiro. Esta tão falada crise não é na estrutura dos poderes. O que existe é a ausência de uma vontade determinada para aperfeiçoar o seu funcionamento e adequá-lo aos anseios dos fatos produzidos pela vivência do homem em sociedade e submetido a um controle estatal. A crise identificada está instalada no âmbito da mentalidade dos homens responsáveis pelo exercício das funções do poder, pelo fato de ainda não demonstrarem conscientização de que as mudanças comportamentais são realidades impossíveis de serem afastadas, e que o ato de proporcionar ao cidadão condições básicas para a realização de suas necessidades fundamentais há de ser feito sem envolvimento com qualquer interesse privado, de quem quer que seja. Melhorar cada vez mais a imagem do Judiciário erige-se numa condição inafastável do responsável pela sua atuação, bem como de todos os segmentos da sociedade. Haja visto o quanto das demandas carreadas a este poder serem suscetível de refletir a extensão dos conflitos sociais pré-existentes. Senhores, não obstante vontade inescondível de desenvolver o presente pensamento por mais algumas aulas, achamos não muito apropriada semelhante delonga para esta sessão tão solene quanto frugal. Opinião essa certamente compartilhada por grande parte deste seleto auditório. Entendo que deveria então encerrar arrematando aos concludentes deste 13º curso de preparação à magistratura que se dediquem exaustivamente na busca de seu ideal, a fim de ocupar posições cada vez mais honrosas e dignificantes, tendo em vista sempre haver espaço para o diligente operador do direito. Aos que optarem pela auspiciosa carreira da magistratura, assim como aos que nela já se encontram, resta-nos lembrar a lição do grande pensador e orador romano Cícero, ao afirmar que o juiz deve ser um escravo da lei. Ser escravo da lei para demonstrar e provar que o homem é livre, livre das dependências, das amizades, dos parentescos, das ligações e interesses, livre da economia e das finanças, enfim, livre de todas as ingerências e injunções, não olvidando, contudo, que apereirasse do magistério de Couto, cristalizado na lapidar frase: entre o direito e a justiça, prefira a justiça. É o que devemos requestar. Muito obrigado.
Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente Augusto Falcão Lopes, para encerrar a sessão solene. Destas, senhores, agradecer a honrosa presença das dignas autoridades, do excelentíssimo senhor governador do Estado, do excelentíssimo senhor deputado, presidente da Assembleia Legislativa, do excelentíssimo senhor prefeito, do excelentíssimo senhor procurador-geral da Justiça, presidente da OAB Secção do Piauí, da Associação dos Magistrados, dos juízes presentes, dos promotores, dos deputados, dos professores, das autoridades militares, dos magistrados aposentados, das senhoras, dos senhores, a todos esses que acorreram a esta solenidade e que demonstraram mais uma vez que acreditam e creem na justiça do Piauí. Então, antes de encerrarmos esta solenidade, eu quero convidá-los para conhecer as instalações das duas câmaras que passarão a funcionar a partir de hoje, no andar térreo deste edifício, dos dois cartórios, o civil e o criminal, que ficará também no andar térreo, assim como do protocolo judicial e da distribuição de feito. Convido as autoridades, aos advogados, a todos os presentes que assistam à entrega destes órgãos que passarão a funcionar no andar térreo deste edifício. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a sessão. Nós vamos funcionar agora, independentemente de qualquer outra coisa. Os três desembargadores que é um nível aqui. Exatamente igual de as três. E eu acho principal ficará um funcionário, o som vai reger as duas coisas. E aqui o advogado será atendido através desses terminais computadores, vai fora. Vai falar para o Sarita, a gente sabe. Já vai? Para ele é a esposa do secretário, é só mesmo.